Pastora Betty. As crianças podem subir, têm o vosso culto lá em cima. Obrigada. Bom dia a todos. Estive aqui há pouco tempo, voltei agora. Quase que me sinto parte da vossa família. Também lembro-me de ir por cima do Pingo Doce. Algumas vezes tenho acompanhado ao longo dos anos. Alguns dos meus melhores amigos são membros desta igreja. E, portanto, faço quase parte da família. Mas é um momento especial para vocês, 30 anos. É um momento mesmo especial. Há muita gente que deu muito litro aqui nesta comunidade. E, portanto, poder ter a possibilidade de vos dirigir a palavra hoje, para mim, é uma honra enorme. Felizmente, a palavra não é minha, é do Senhor. Porque a minha não ia ser suficiente para vocês. E a palavra do Senhor que vem estar connosco esta manhã veio ao meu encontro esta semana e eu achei que devia partilhar convosco. Penso que era isso que o Senhor queria. Porque foi esta que Ele trouxe fortemente ao meu coração esta semana e é que eu partilho convosco. Estava a pensar duas coisas muito rápidas. Este aniversário, estes 30 anos, dizem alguma coisa sobre este Deus que constituiu esta família. Deus pensou à frente que vocês estariam aqui, que fariam parte. Ele quis cuidar de vocês. Ele quis aperfeiçoar-vos. É melhor com aquele microfone. Deus quis aperfeiçoar-vos, quis amar-vos, quis cuidar de vocês, criando esta comunidade. Portanto, o sinal de que temos um Deus que nos ama, um Deus que se importa com cada um de nós, é que Ele trouxe cada um de vocês, pelo vosso pé, pelo percurso todo de vida que vocês têm, para fazer parte desta comunidade durante um período, pelo menos. E, portanto, ao longo destes 30 anos, estamos focados neste amor fantástico, mesmo personalizado, que Deus tem por cada um dos que estão aqui, por aqueles que já cá estiveram, por aqueles que ainda virão. Mas, ao mesmo tempo, esta comunidade faz parte, como vocês sabem, da igreja, do povo de Deus, que está ao longo de milhares de anos espalhada por toda a terra. E quando Deus olha para o seu povo, olha para cada um de nós, olha para estas pequenas comunidades e olha para a grande multidão que um dia estará louvando o Senhor em muitas línguas, num momento fantástico que nós nem conseguimos imaginar. E eu queria trazer-vos um bocadinho essa perspectiva de nós fazermos parte de um povo enorme, lendo um salmo, porque os salmos são textos lindíssimos que expressam momentos de beleza, momentos de dificuldade, expressam o coração do salmista, que poderia estar aqui connosco esta manhã, e ele iria cantar-vos uma música sobre o nosso percurso. A nossa narrativa, a narrativa da Igreja Batista Vida Nova, faz parte de uma narrativa maior, que é a narrativa do povo de Deus. E nem sempre essa narrativa é muito bonita, mas é uma narrativa de esperança. Eu gostava de fazer, eu vou ler o Salmo à minha maneira, é uma paráfrase. Depois no fim eu digo-vos qual é o Salmo, se calhar alguns vão logo adivinhar. Não é um Salmo muito longo, mas é suficientemente longo. Mas eu fiz uma paráfrase do Salmo, que nos lembra que nós fazemos parte desse grande povo que tem momentos melhores e piores. Ok? Então o salmista começa por dizer: expressemos a nossa gratidão ao Senhor, porque Deus é bom, Deus é amoroso, de facto Ele é sempre, sempre amoroso. Deus está muito para além daquilo que nós podemos apreender, podemos compreender, na sua força e na sua bondade. O nosso desígnio, a nossa vocação, a nossa chamada é andar como Deus e é andar com Deus. Em circunstância alguma poderíamos ser esquecidos por Deus, porque sem a sua salvação já éramos. Só sendo salvos por Ele é que a nossa agenda e o nosso coração alcançarão a sua plenitude. Contudo, confessamos que somos mais do mesmo em relação aos nossos antepassados. Somos massa da mesma massa. Eles esqueceram-se dos feitos de Deus. E o mesmo se passa connosco. Eles revoltaram-se contra Deus e é isso que nós fazemos sem esforço nenhum.
Mesmo assim, Deus salvou-nos. Pois era a honra dele que estava envolvida, era o seu poder e a sua mensagem que estava em causa. Sabem, Deus abre caminhos em lugares impossíveis na nossa vida. E assim Ele ensina-nos, abrindo a nossa mente e o nosso coração. De facto, Deus livra o seu povo, resgatando-nos dos poderes que são mais fortes do que nós. Esses poderes não podem nada contra Deus e estão definitivamente condenados. E quando nós somos libertados da opressão desses poderes, então cremos em Deus e damos-lhe louvores. Mas, sempre este mas, rapidamente nos esquecemos do que Deus faz por nós e logo avançamos por onde nos dá na gana, deixando-o para trás nas nossas atenções e propósitos. Mas não ficamos por aí, por ignorá-lo nas nossas decisões e caminhos. Tantas vezes colocamos Deus à prova com as nossas exigências, as nossas birras, os nossos desejos infantis. E Deus até pode corresponder aos nossos desejos, mas ficamos enfraquecidos. Por vezes, viramos-nos contra quem Deus colocou para nos dirigir e cuidar. E Deus não gosta disso. Pode mesmo acabar connosco, se nos rebelarmos desta forma contra a sua providência. É um espetáculo arrepiante e aterrorizador enfrentar Deus desta maneira. Notem, a rebeldia leva a atos inimagináveis, como criar com as nossas próprias mãos os nossos próprios deuses. Podemos de facto chegar a ser tão estúpidos que trocamos a nossa glória, que é Deus, pelas coisas mais banais, insignificantes e passageiras. Temos memória de caca em relação a Deus. Esquecemos-nos até das coisas enormes que Ele fez por nós, desde o processo da nossa libertação até ao seu cuidado diário num mundo que nos é hostil. Perante isso, Deus, só resta a Deus acabar connosco. Não fosse quem intercede por nós, não fosse a graça de Deus para quem não o abandona e nós já éramos. A agenda de Deus pode não nos interessar, nem as suas promessas, cheias de amor. Nas nossas casas, tantas vezes murmuramos contra Deus, direto ou indiretamente, e desobedecemos-lhe. E por isso Deus vai enviando avisos, alertando-nos para a nossa morte iminente nos desertos deste mundo. Vai alertando-nos para as consequências disto tudo nos nossos filhos e netos, nas nações de que fazemos parte. Mas nem assim. A nossa capacidade de ir de mal a pior parece não ter limites e facilmente vamos com qualquer Deus, qualquer substituto de Deus. O nosso comportamento é provocação pura contra Deus e Deus não é para brincadeiras. Acabamos afetados por todo o tipo de problemas. Valham-nos os fiéis, que não param de interceder por nós e a quem Deus vai dando ouvidos. Essas pessoas são verdadeiros heróis e serão louvados eternamente, de geração em geração. Estamos a meio? Isto é um salmo, ok? Não, lido da minha maneira. Só para concluir então este salmo. Quanto a nós, a nossa postura de rebeldia contra Deus leva-nos até ao ponto de nos indignarmos contra Ele, como se tivéssemos todos os direitos. E isso tem consequências para nós e para os outros. As nossas atitudes em relação a Deus podem levar os outros a perderem a sua compostura, nomeadamente alguns dos nossos líderes. Tantas e tantas vezes fazemos apenas o que achamos melhor, confiamos mais no nosso julgamento do que nas ordens e nas orientações de Deus. Abraçamos situações e pessoas perigosas. Diluímos as nossas convicções e identidade em Deus no desejo de sermos aceites, de termos influência no mundo. Andamos como todos os outros que não reconhecem, nem são de Deus. Caímos nas suas armadilhas que nos tiram a vida. Sacrificamos até os nossos filhos e netos nos altares dos ídolos e deuses dos nossos dias. Somos responsáveis em grande medida pela perda das nossas gerações, pela profanação da Igreja e da sua mensagem e missão. A nossa relação estragada com Deus, a nossa agenda e coração, contamina-nos, perverte-nos, estraga-nos. E Deus fica indignado e fica desgostoso com o seu próprio povo. A pior consequência é sermos entregues aos que afinal não nos amam, de facto até nos odeiam. E o resultado das nossas vidas, nas nossas famílias e comunidades, é opressão, falta de liberdade, falta de dignidade, humilhação. Tantas e tantas vezes Deus nos tem livrado,
mas parece que invariavelmente acabamos por nos opor aos seus planos e afundar-nos na nossa maldade. Mesmo assim, quando Deus nos vê na nossa angústia, quando escuta as nossas lamentações, Ele recorda-se do pacto que fez connosco. Ele tem pena de nós, triste espetáculo que somos, porque seu amor é grande. Por isso acabamos tratados melhor do que seria de esperar, porque Deus intervém. E o salmista termina este salmo, pensando no povo de Israel, pensando também em nós de certa maneira, dizendo: salva-nos, Senhor. Está aqui atrás de mim. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Junta-nos de andarmos por aí espalhados, perdidos, separados, sozinhos, vulneráveis, em perigo, para que te demos graças e muito mais além disso, para que tenhamos alegria em louvar-te. Vamos dizer bem do Senhor. Vamos dizer bem ao Senhor, em vez de nos lamentarmos, em vez de sermos mal agradecidos, de seguirmos a nossa vontade. E vamos fazê-lo agora e para sempre. Amém? Aleluia. Este é o Salmo 106, que eu tive a trabalhar para fazer esta paráfrase. Num dia de festa parece uma mensagem pesada, mas a nossa festa é a festa do povo de Deus. E o povo de Deus é povo de Deus em primeiro lugar porque foi salvo. E foi salvo disto que acabamos de ouvir. E continua sendo salvo. Não é? Porque nós precisamos de manter esta oração firme no 31º ano, no 32º e até enquanto Deus nos manter juntos. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Porquê é que nós precisamos de pedir a Deus que nos continue a salvar? Eu sei que dentro da nossa maneira de estar evangélica, nós dizemos assim: pronto, eu fui salvo naquele dia, depois fui batizado e agora sou salvo. Eu sou salvo, mas eu meto-me em encrencas o tempo todo. E a vida à minha volta não facilita e eu ando sempre atrás do prejuízo. É ou não é verdade? Quantas vezes depois de eu ter sido salvo, eu continuo a ser salvo? No sentido em que Deus continua a livrar-me de situações tão difíceis. E mais virão. Mais virão, e disso vamos falar a seguir. Salva-nos, Senhor nosso Deus. É curioso já agora, vamos voltar aqui, mas vou chamar a atenção disto. Está no plural. O salmista está a falar em nome do seu povo. Não é só eu, salva-me, Senhor, para eu me safar. Não, é nós, o teu povo, precisamos de ser salvos. Precisamos que tu nos salves. Salvos de quê? Nós vivemos apertados entre três forças que permanentemente precisam que Deus venha salvar-nos. A primeira, porventura, é a mais terrível de todas, porque é o inimigo que temos dentro de nós próprios. É a nossa natureza caída, que está permanentemente a trabalhar para se pisgar de Deus. Pecado é isso, é ir embora. É não olhar para Deus. É fazer a minha própria vida, seguir a minha própria agenda. Isso é o causador da maior parte dos problemas que todos nós temos. Quando o nosso coração ainda está mesmo virado para si mesmo, então nós estamos mesmo em situação difícil. Portanto, a Bíblia diz que é a carne. Sou eu próprio. O meu primeiro inimigo, a primeira força, o primeiro poder que procura estragar a minha vida está dentro de mim próprio. Então nós precisamos de ser salvos de nós mesmos. Quando somos deixados a nós mesmos, a nossa tendência é ir fazendo o disparate, a seguir a disparate, até nos afundarmos. Não é? Eu sei que é difícil para um cidadão, ainda mais um cidadão ocidental do século XXI, reconhecer que precisa de ser salvo. Nós temos todas as condições, educação, dinheiro, segurança social. Nós precisamos de ser salvos. Isso é reconhecer, é quase uma humilhação, pedir para ser salvo, não é? Eu lembro-me de uma história, quando eu tinha 18 anos, estava nos Estados Unidos e levaram-me a um acampamento de guias para eu falar sobre Portugal. Guias são escuteiras, eram só meninas. E então eu estive lá o fim de semana para falar de Portugal e fazer um intercâmbio cultural. E lembro-me, a certa altura, de elas irem fazer vela e foram-me ensinar a fazer vela. Portanto, eu, um homem macho latino, 18 anos, com a ilusão de que sou grande peixe-espada, não é?
fui fazer vela com elas, elas ensinaram, e disse, eu já sei, deixem-me por minha conta. Então meteram-me naqueles barcos pequeninos, individuais, e eu fui para o meio do lago e veio uma ventania e pimba, o barco virou ao contrário, eu fiquei lá debaixo. Lá vinham as meninas todas a socorrer-me. É uma humilhação para mim naquela altura, é uma humilhação. Mas a verdade é que nós todos não gostamos que nos venham salvar, a menos que estejamos já aflitos. E é por isso que nós precisamos de perceber que estamos aflitos mesmo quando não parece. É por isso que nós permanentemente confiamos em Deus e precisamos de Deus. Nós precisamos de permanentemente pedir que Deus nos venha salvar. E salvar do egoísmo, salvar... Sabem, aqui alguns membros da igreja trabalhamos, somos colegas, trabalhar com pessoas de rua, pessoas sem abrigo. E o problema comum que a maior parte das pessoas da rua tem e que os mantém na rua num estado de progressiva destruição é que eles carregam mágoa, carregam culpa, carregam ira, carregam uma série de coisas dentro de si que os estão a destruir. É fácil ver isso nas pessoas na rua quando falamos com elas. Nós somos às vezes muito mais disfarçados, não é? Tantas famílias que se estão a desfazer entre nós. Porquê? Exatamente porque o nosso coração precisa de ser salvo, precisa de ser transformado. Então, quando nós dizemos salva-nos, Senhor, nós estamos a pensar em primeiro lugar em nós próprios. Salva-me de mim próprio. A dificuldade é que o ser humano, para além de ser orgulhoso e não querer reconhecer que precisa de ser salvo, é que acha que é o seu próprio Salvador. Essa é a dificuldade, porque nós temos sempre mais um estratagema, temos sempre mais uma estratégia. Vamos buscar mais uma técnica para tentar salvar-nos a nós próprios. Alguns de nós tivemos um momento horrível, que eu não desejo a ninguém, mas que é o momento de transformação final, quando eu digo assim, pronto, já não consigo salvar-me, agora tens que ser tu, Senhor, senão eu estou acabado. Alguns de nós precisamos de chegar a esse ponto de já não conseguir fazer mais nada, desesperados, ao ponto de perder a família, perder a honra, perder tudo. E dizer, Senhor, agora eu já não posso fazer mais nada, tens que ser tu. E finalmente já não sou eu o meu Salvador, é mesmo Jesus. Nós temos que confiar mais neste Senhor que quer realmente salvar-nos nas pequenas e nas grandes situações da vida. Portanto, este é o primeiro poder que o salmista estava a referir, em que nós precisamos dizer, salva-nos, Senhor, salva-nos de nós mesmos. Em segundo lugar, nós precisamos de ser salvos, porque nós vivemos num mundo que não está debaixo das ordens e da governança de Jesus. Jesus reconhece que o mundo ainda está debaixo da governança do diabo. Portanto, este mundo não nos vai facilitar a vida. Eu estou a dizer isto a vocês e a mim, que estamos na Europa, que apesar de tudo, é um continente muito tranquilo, onde podemos sair e andar e fazer coisas e cuidam de nós. E portanto, parece que está tudo bem. Não é? Parece que está tudo bem. Mas não está tudo bem, porque todos os dias o nosso coração e a nossa mente, as nossas famílias, as nossas comunidades estão a ser seduzidas para longe de Deus. Não é por acaso que neste continente há cada vez menos cristãos. Interessante, não é? Está tudo bem. Então não preciso de Deus. Nós vivemos esta ilusão de está tudo bem, mas não está. Que mais tarde ou mais cedo as pessoas percebem que a sua vida não é isto. Tem que ser mais do que isto não serve. E as famílias continuam-se a separar e as pessoas continuam-se a zangar e quando estão no trânsito vemos mais agressividade. E nós percebemos uma série de sinais, mas não, está tudo tranquilo. Não é? Enquanto eu tiver salário, enquanto eu puder fazer umas férias, enquanto eu puder renovar o meu carro, está tudo bem. Não está. Nós vivemos num mundo que nos puxa para longe de Deus. Mas não puxa para longe de Deus assim tipo acidente, é quer mesmo. Há aqui uma agenda concertada para nos afastar de Deus. Se eu não precisar de Deus, se eu fizer a minha vida sem Deus, estou a viver em pecado. Então este mundo seduz-nos permanentemente. E nós às vezes nem sabemos o perigo em que estamos. Quando demos por isso já nadamos para fora de pé, não é? Alguém me estava a contar a história esta semana, num testemunho, que uma vez começou, foi fazer bodyboard com os surfistas, e quando foi com eles, mas não levava barbatanas, e acho que com o bodyboard é muito mais difícil depois gerir as coisas. Os outros todos voltaram quando o mar ficou pior e ele não conseguiu voltar. Tiveram que ir lá salvar e ele viu que ia morrer mesmo. Não é? Nós às vezes nadamos para fora de pé, nem sabemos o perigo em que estamos. Quando começam a ocorrer coisas mal em casa,
quando começam a ocorrer coisas mal no trabalho, quando a nossa saúde se vai abaixo, é que a gente percebe que afinal a vida à nossa volta não está muito fácil. Então nós precisamos de ser salvos deste mundo, das seduções deste mundo, de acreditarmos que está tudo bem. Não está tudo bem. E não está a ficar melhor, apesar das aparências. E finalmente, nós precisamos de ser salvos do diabo. Estes são os 3 inimigos, os 3 poderes que operam juntos, como se fossem uma equipa bem gerida. O meu coração, a minha carne, com o mundo, com o diabo, estão a trabalhar permanentemente para nos levarem para longe de Deus. E nós muitas vezes percebemos quão longe de Deus andamos quando fazemos a nossa vida sem lhe dar troco. Não é? E as nossas igrejas ficam fracas quando nós ficamos fracos. E é isso que está a acontecer no nosso país. Acho que há uma estatística publicada recentemente que diz que provavelmente os evangélicos são 0,3% da população portuguesa nesta altura. Ou seja, metade do que eram no ano 2000. Em 17 anos. Isto são estatísticas da Aliança Evangélica. Eu não estou preocupado com as estatísticas, estou preocupado é que as comunidades estão mais fracas e houve centenas delas que fecharam. As comunidades são feitas de pessoas como vocês e eu. Se eu estiver fraco, a minha comunidade fica fraca e a capacidade de tocarmos nas pessoas à nossa volta fica cada vez mais reduzida. Salva-nos, Senhor. Salva-nos. Porque o diabo, Jesus avisou-nos, não é uma figura... Eu tenho um amigo com quem fui conversando durante muitas vezes, que era diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Um homem fantástico, mas que dizia que o diabo não existe. O diabo é o mal, não é uma pessoa, não tem vida. O mal é o diabo. Está na Bíblia, quer dizer o mal. Mas Jesus falou-nos não de uma coisa que é o mal, falou-nos de uma entidade que trabalha especificamente para nos... Lembram-se? Anda à nossa volta para nos devorar e destruir. É? Anda à nossa volta para nos devorar e destruir. Eu não tenho medo do diabo, mas percebo que não posso ignorá-lo. Tenho que ter cuidados, não é? Quando se tem um inimigo tem que se ter cuidados. E então o diabo é mais forte que nós. O apóstolo Paulo lembrou-nos que estamos a lidar com alguma coisa que não está não é do nosso campeonato. Exceto que Jesus tem o poder para lidar com isso. E é por isso que a gente diz, salva-nos, Senhor. Salva-nos de mim próprio. Salva-me deste mundo que me vai afastando devagarinho, 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 até eu já não conseguir voltar para trás. Salva-me do diabo que está permanentemente a encontrar novas formas de dar a volta à minha vida. Agora, só é preciso, a salvação entre nós muitas vezes é uma coisa que a gente fala no passado. Pronto, fomos salvos. Está resolvido e agora vamos vivendo. E depois nós sabemos quantos deixaram de viver à nossa volta porque não tiveram o cuidado de pedir a Deus que continuasse a cuidar de nós. Para valorizarmos a salvação de Deus, que é a dádiva da nossa própria vida, nós precisamos ter consciência de que somos carenciados e vulneráveis. Que estamos expostos à injustiça e à possibilidade real de escravatura a pessoas, a situações, a vícios. Que nós não vivemos tanto quanto precisaríamos e como poderemos viver a intimidade com o Senhor. Por isso, nós valorizamos a salvação. E tantas vezes nós sofremos e fazemos sofrer os outros, fazemos sofrer o próximo, fazemos sofrer a criação, porque ainda não estamos transformados como devíamos. Então a salvação tem que ser parte da nossa agenda, da agenda de cada um, da minha agenda e da agenda da igreja. Não é apenas uma coisa que a gente diz para os descrentes, não é? Só pregamos a salvação quando temos visitas ou temos um culto evangelístico. Não, nós precisamos lembrar-nos uns aos outros e orar juntos e clamar ao Senhor como o salmista. Salva-nos, Senhor. Agora, o Senhor salva-nos para nos reunir, para nos congregar de entre as nações. Os efeitos da salvação que Deus opera em nós, um dos efeitos é juntar-nos. O resultado da salvação não é que eu ando por aí na vida, agora sou salvo, e sou um freelancer e não preciso de mais nada nem de mais ninguém. É que Deus salva-nos para pertencer, para fazer parte do seu corpo. Ele salva-nos do isolamento, do egoísmo, do egocentrismo, para fazermos parte de um corpo. Como cantamos hoje, aquela música tão bonita,
no início deste tempo de louvor. Deus salva-nos e reúne-nos, porque o plano de Deus é sermos um. Como Pai, Filho e Espírito Santo são um. E o plano de Deus é maior que esse ainda, porque Ele quer que sejamos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Deus salva-nos para nos reunir, para nos trazer, para nós podermos andar com Ele como os pintinhos andam com a galinha. A salvação vai muito para além de um ato individual, da minha agenda, dos meus interesses, do que eu gosto, do que eu preciso, do que eu quero. Que isso então seríamos salvos para ser egoístas, para ser piores ainda do que éramos antes? Não. Nós somos salvos do eu isolado e solitário para o nós próximo e solidário. Não é? É esta a salvação. Para fazermos parte daquela comunidade da qual Deus faz parte. Ele é o cabeça. A nossa salvação envolve os outros. Aqueles a quem nos juntamos e aqueles que convidamos a juntar-se a nós. Numa antecipação do céu, lado a lado, entrando pelo céu adentro, de mãos dadas. E, finalmente, a nossa salvação de nós próprios, do mundo e do diabo, leva-nos a congregar-nos uns com os outros num corpo, para podermos dar graças a Deus. É que as pessoas podem achar, mas isto eu vivo, o propósito da nossa existência é dar graças a Deus, é louvar a Deus, mas então eu pensava que era explorar o mundo, fazer umas boas festas, comer uma... E é também, mas é sobretudo no final do dia, nós fomos criados para estar nesta intimidade com Deus. Nós com os anjos e com os santos a desfrutar uma festa contínua. É naquele lugar que nos sentimos bem, como se estivéssemos no colo do pai ou do avô, ou da mãe ou da avó. É aquele lugar especial onde nós nos encontramos e aí somos nós próprios. E somos libertos do pecado e do egoísmo. E participamos com Deus daquilo que é o mais bonito da criação do universo. E, portanto, quando nós somos salvos para isto, para darmos graças a Deus juntos e para sentirmos alegria no louvor. E, portanto, nós aprendemos a entrar nessa harmonia que existe no universo e que Deus criou. E por isso dizemos, bendito seja Deus. Abençoamos o Senhor. Que todos digam amém, aleluia. Agora, antes de terminar, e estou mesmo a concluir, eu gostaria de pedir a 3 pessoas que chegassem aqui à frente e nos ajudassem a começar a responder à mensagem que o Senhor nos trouxe hoje. Nós vamos ter 3 orações curtas em nome da igreja. Espero que vocês concordem com as orações e que digam amém no fim. Da mesma maneira que Deus diz salva-nos, da mesma maneira que Deus diz salva-nos, não é? Junta-nos, então nós agora é no plural, nós vamos falar com o Senhor. 3 palavras. Primeira, confissão. Nós precisamos confessar-nos ao Senhor como comunidade, no dia de aniversário. Por tudo o que foi feito e o que ficou por fazer, nós temos coisas para confessar. Temos que falar ao Senhor de gratidão também, já muitos hoje expressaram aqui gratidão. Temos o coração cheio de gratidão, mas também é uma oportunidade de renovar o nosso compromisso com a nossa salvação. Então, eu pedia por esta ordem, a oração de confissão, a oração de gratidão e a oração de renovação. Depois eu completo no fim com 1 minuto. Oremos então. Paizinho querido que nos salva.